No papel, a legislação educacional do Brasil é uma das mais avançadas do mundo. Mas por que então a sala de aula de uma criança rica e a de uma criança pobre parecem vir de países completamente diferentes? Esse é o grande paradoxo da educação brasileira. E hoje a gente vai fundo para entender as raízes, tanto históricas quanto ideológicas, que sustentam essa desigualdade. Olha, essa citação da nossa fonte já vai direto ao ponto. A ideia aqui é que a história da nossa educação não é uma sucessão de fracassos, e sim um projeto bem-sucedido em perpetuar o caráter excludente e elitista. Ou seja, o sistema não está quebrado, ele foi, na verdade, construído para funcionar desse jeito, para poucos. Essa é a pergunta que vai guiar a nossa análise. Se o direito à educação está lá, garantido na lei, onde é que estão as falhas que impedem que isso se torne realidade para todo mundo? Vamos seguir essas pistas passo a passo. Para entender o hoje, é fundamental olhar para trás. A desigualdade que a gente vê agora não é um acidente de percurso. Ela é um projeto que foi construído ao longo de séculos, tijolo por tijolo. Olhando para essa linha do tempo, o padrão fica muito claro, né? Da colônia até a república, a lógica se repete. Uma educação de primeira para a elite e uma educação funcional, quando muito, para as massas. O mais curioso é que nem mesmo marcos superprogressistas como o Manifesto de 32 ou a Constituição de 88 conseguiram quebrar essa estrutura. A lei mudava, mas a base da desigualdade, essa continuava intacta. E o resultado disso tudo foi uma vitória com um gosto meio amargo. A gente conseguiu universalizar o acesso, botar quase todas as crianças na escola. Mas qual o problema? O sistema garantiu a matrícula, mas nunca garantiu a aprendizagem. É como se a gente tivesse aberto a porta da festa, mas a qualidade ficou do lado de fora para a maioria. Só que as leis não existem sozinhas, num vácuo. Por trás de cada reforma educacional, existe um projeto ideológico. São as ideias que justificam por que o sistema é desenhado de uma certa maneira e para quem ele realmente serve. O que esse slide mostra, na verdade, é como a justificativa para a desigualdade foi mudando de roupa ao longo do tempo. No regime militar, o tecnicismo transformou a escola numa linha de montagem de mão de obra. Com o neoliberalismo, ela virou um mercado e os alunos, capital humano. E mais recentemente, o foco do gerencialismo em testes e eficiência muitas vezes acaba ignorando o aprendizado real. Ideias diferentes, mas com o mesmo resultado. Um sistema que não serve a todos por igual. E toda essa história de exclusão e de ideologia acaba convergindo num campo de batalha bem atual. O polêmico novo ensino médio. É exatamente aqui que o debate sobre o futuro da educação brasileira está pegando fogo agora. Bem, o que é, afinal, o novo ensino médio? A proposta dividiu o currículo em duas partes. Uma base comum, menor para todo mundo, e os tais itinerários formativos, que seriam flexíveis, onde cada estudante poderia escolher no que se aprofundar. No papel, a promessa era de modernidade, de liberdade de escolha. Parecia o futuro, né? Mas a promessa bateu de frente com a realidade. A propaganda era essa imagem de múltiplos caminhos. A experiência de muita gente foi a de abismos e becos sem saída. A tal escolha só existia de verdade para quem já tinha recursos. Para os outros, virou uma limitação, uma verdadeira precarização do conhecimento. O ponto central, segundo os críticos, é este aqui. A reforma, na prática, aprofundou aquela divisão histórica. As escolas privadas usaram a flexibilidade para fortalecer ainda mais o currículo tradicional, enquanto as públicas lutavam para oferecer o mínimo. O resultado? Um sistema que, para estudante pobre, não oferecia um caminho, mas sim um teto, limitando o que ele poderia aprender e, consequentemente, sonhar. Só que uma reforma desse tamanho não passou em silêncio. Das ruas às universidades surgiu uma onda de resistência muito forte. Estudantes, professores e especialistas se mobilizaram para contestar um modelo que, na visão deles, só aprofundava a exclusão. E essa pressão funcionou. Como a gente vê aqui no fluxo, a mobilização social gerou pressão política que, por sua vez, forçou uma revisão da lei. Foi um exemplo bem claro de como o debate público pode, sim, alterar os rumos das políticas educacionais no país. A maior vitória dos críticos da reforma talvez esteja nesse número, 2.400. Essa foi a ampliação da carga horária mínima para a formação geral básica. Por que isso é tão importante? Porque, na prática, significou devolver tempo de aula para matérias essenciais como português, matemática e história, combatendo de frente a ideia de que o currículo básico deveria ser enxugado. E além das horas, a revisão trouxe de volta a obrigatoriedade de disciplinas como filosofia e sociologia.
E isso não é só uma mudança na grade curricular. É uma disputa ideológica sobre qual tipo de conhecimento é fundamental para formar um cidadão, e não apenas um trabalhador. Mas mesmo com a revisão, a reforma deixou um nó para desatar. E talvez seja o maior de todos. O choque entre esse novo modelo de ensino médio e o cordão de entrada para a universidade, o Enem. O Enem é, na prática, o verdadeiro currículo nacional. Não importa muito o que a lei do ensino médio propõe. Se o exame para entrar na universidade cobra um conteúdo amplo e tradicional, é isso que as escolas, principalmente as privadas, vão ensinar. A prova, no fim das contas, dita as regras do jogo. E esse slide resume perfeitamente o impasse. De um lado, a lógica da reforma, que promete caminhos diversos, flexíveis. Do outro, a lógica do Enem, que é uma esteira padronizada que mede todo mundo com a mesma régua. Enquanto essas duas forças apontarem para direções opostas, a mensagem que o sistema passa é: a flexibilidade é para quem não vai competir de verdade pelas melhores vagas. E a gente termina com a pergunta que começou tudo isso. Depois de séculos de exclusão, de reformas, de críticas e revisões, a questão que fica é: será que a educação brasileira vai conseguir finalmente garantir que cada estudante que entra na escola saia de lá com conhecimento e as ferramentas para construir o seu próprio futuro, em pé de igualdade? A resposta, essa ainda está sendo escrita.